Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, já convidando a você para deixar o seu like, se inscrever no canal. Rapaziada que não é inscrito no canal, vai perder 2 ou 3 segundos, aperta o botão vermelho de inscrever-se e eu conto com a força e com o apoio de vocês são sempre muito bem-vindos. Vamos lá pessoal, vamos falar um pouco sobre esse Flamengo e Coritiba, na questão um pouco mais tática. Ontem à noite, logo após o jogo, eu fiz mais um bate-papo, fiz um vídeo rápido com vocês, passei, claro, por algumas questões táticas com a ajuda da prancheta e agora aqui com a ajuda fica um pouco mais fácil, algumas questões ilustrativas. Então vamos falar sobre esse jogo do Flamengo, essa vitória do Flamengo contra o Pereira. O Flamengo largou na frente na Copa do Brasil. Para aqueles que olham o copo meio cheio, vai falar William, mais um jogo sem tomar gol. Verdade. Para aqueles que olham o copo meio vazio, fala William, preocupante, hein, com alguns desfalques, esse poder de criação do Flamengo. Também tem razão. Então é por isso que a gente vai passar um pouquinho sobre alguns aspectos táticos do jogo. Bom, vamos iniciar aqui o Flamengo. Eu trago para vocês a saída de bola, que já é algo tradicional, mas a gente vai entender inclusive que houve uma mudança porque é condicionado pelo adversário. Vamos olhar aqui. Saída com os 3 jogadores, né? O William Arão, o Gustavo Henrique e com o Felipe Luiz. Mais à frente deles, o João Gomes e o Diego, que inclusive eles trabalham na paralela. O que acontece? O Coritiba, como a gente trouxe no vídeo de análise, né, no vídeo anterior sobre o Coritiba e tal, eles não marcam em alto, a gente já sabia que eles não marcam bloco alto. É um pouco que semelhante, mal comparando, ao que faz a LDU, o aspecto defensivo da LDU. É aquele bloco baixo, às vezes um bloco médio, como eles estão inclusive nesse momento, num bloco médio. Com isso a gente vai ver que o Flamengo mudou. Não há necessidade de você ter 3 jogadores para sair a bola, mais 2 jogadores no apoio, se ninguém está te marcando, se ninguém está apertando. Você pode tirar um jogador já daqui dessa linha e já projetar mais um na linha média um pouco mais à frente. É exatamente isso que o Flamengo faz, sobretudo no primeiro tempo. E essa mudança, que aparentemente parece ser mínima, né? Só é tirar o Felipe Luiz da linha de 3, ele volta para a linha de 4, um pouco mais adiantado. Ela muda inclusive na organização ofensiva. Porque o Flamengo trabalhou num 4-2-3-1, muda um pouco nesse período da saída de bola, mas lá na frente é um Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo, compondo a linha com 3 jogadores, com o Muniz sendo o homem de referência. Contudo, quando tem um espaço já para o Felipe Luiz, porque ele já saiu dessa última linha, para ele até abrir esse corredor, o Bruno Henrique então caiu um pouco mais por dentro. Então no mesmo momento que o Flamengo interpretou que não havia mais a necessidade do Felipe Luiz na última linha, compondo junto com o William Arão e com o Gustavo Henrique, ele foi liberado, automaticamente o Bruno Henrique já caiu um pouco mais por dentro para propositalmente atrair o lateral direito do Coritiba e, por consequência, ter um corredor pelo lado esquerdo para o Felipe Luiz avançar. Inclusive foi quando o Felipe Luiz fez uma jogada, avançou um pouco mais no último terço, mas ele tentou fazer o cruzamento, ele saiu com a bola e teve uma participação, porque esse caminho foi aberto. Então o Flamengo na mesma hora que o Flamengo entendeu que não havia necessidade de sair com 3 com o Felipe Luiz, ele já liberou o Felipe Luiz e quando liberou o Felipe Luiz, o Bruno Henrique caiu por dentro. Mas, né, a maioria das vezes era o Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo. Por dentro, o Muniz e com mais atrás, o Vitinho. O Vitinho fazendo em aspas esse papel da Arrascaeta. Eu vou passar por uma tela que ela é muito importante, que precisa do Vitinho ser um pouco mais ativo. Ele até tem uma técnica para jogar ali por dentro. Na minha opinião, eu, William, acho que o Vitinho joga melhor por dentro do que por fora. Eu acho que por fora o Vitinho tem dificuldades, ele já recebeu muitas minutagens por fora, ele tem dificuldade, ele joga melhor por dentro como segundo atacante, inclusive foi assim que ele se destacou na Rússia, mas enfim, a gente vai entender que precisa ser um pouco mais ativo no período de movimentação do Vitinho. E pelo lado direito foi o Everton Ribeiro, então no Flamengo atuando com o Diego e o João Gomes por dentro, Everton Ribeiro pelo lado direito, Bruno Henrique atuando, né, a maioria das vezes pelo lado esquerdo, aberto dando velocidade, Vitinho e o Muniz mais à frente. E aqui é um exemplo, né? Olha o Vitinho jogando atrás da linha média do Coritiba e à frente da última linha. Mas o Vitinho buscando... Aqui o posicionamento dele está correto. A incumbência dele é exatamente essa, jogar no entre linhas. É tentar fazer aquilo que o Arrascaeta faz e faz muito bem. Mas ele precisa ser mais ativo. Se o Vitinho não for mais ativo e não tiver uma colaboração, inclusive de um terceiro homem, pode acontecer isso, que é praticamente uma solidão do Vitinho entre 4 jogadores do Coritiba, com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, o Flamengo precisa de apoio. Isso aqui nada mais é do que talvez, né, possivelmente, o Flamengo ao longo desses 9 jogos, com desfalque, né, do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, o Flamengo vai perder cérebros nesse time. Vai concentrar muito essa incumbência do último passe ao Vitinho. Então vai ter muita necessidade do Vitinho interpretar e ele vai ser esse homem do último passe, por isso que acaba preocupando, porque ele é muito irregular. Nesse condicionamento, do Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo para tentar alargar, mas um Vitinho vagaroso entre 4 jogadores e não tendo um terceiro homem, vai ser necessário que o Flamengo tenha um terceiro homem. Pode ser o Diego, então para ele ter mais liberdade, aí segura mais o João Gomes, ou até mesmo o João Gomes, que já tem muito dinamismo, ou o Felipe Luiz vai ter que sair da linha lá de trás, o Flamengo vai precisar construir. Inclusive no segundo tempo, na minha interpretação, o Flamengo teve muita dificuldade em construir o seu jogo. No primeiro tempo não, ele conseguiu ter volume, conseguiu ter ações ofensivas, mas no segundo tempo ele não conseguia mais criar, ele até tentava criar, mas não conseguia criar.
Era um Vitinho que recebia muito de costas, que não tinha, né, tanto volume de jogo, não tinha progressão de último passe. O Everton Ribeiro, até pelo desgaste e tal, e não fez um bom jogo de último passe, criou poucas oportunidades. Era mais com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, mas isso é muito pouco para o Flamengo. Acaba preocupando quando eu falo daqueles 9 jogos que vão vir, né, com todos os desfalques, a gente sabe de Copa América, Seleção Brasileira, Seleção Uruguaia, etc. Mas, enfim, é uma realidade, ninguém luta contra, então, enfim, é o que a gente tem. O Flamengo vai precisar desse homem do último passe. No segundo tempo eu senti uma certa pobreza do Flamengo, no Couto Pereira, para achar esse último passe. Passar rapidamente até pelo gol do Flamengo, né, que foi uma cobrança do Vitinho de escanteio, o gol do Muniz. Até a galera que viu, né, o vídeo anterior vai lembrar que eu comentei sobre essa marcação individual do Coritiba, né? Acaba impondo, né, que cada jogador marque o jogador do Flamengo e assim eles vão acompanhando. Inclusive eu falei que o Flamengo poderia ter uma certa facilidade, o Flamengo gosta, né, em aspas, de enfrentar equipes que marcam individualmente. E por quê? Ah, William, é errado marcar individual? Claro que não, claro que não. É um método mais fácil, beleza? Exige menos treinamento, é mais intuitivo, os jogadores têm mais facilidade, porque você acompanha aquele homem e vai atrás dele. Contudo, pelo outro lado, o adversário ele consegue fazer jogadas, inclusive jogadas principalmente de bloqueio, para interferir a movimentação do seu defensor, porque ela é condicionada pela movimentação do atacante, e aí que você consegue criar espaços. E outra, a marcação individual, você acaba tendo também muita debilidade se o seu defensor, por exemplo, for ruim ou for pior do que o atacante que ele está marcando no duelo de 1 contra 1. Porque na situação, né, de marcação individual, cria-se muito duelos de 1 contra 1. É inclusive o que o Flamengo faz. O cruzamento é feito do Vitinho, o Muniz ganha no duelo de 1 contra 1. Ele sobe mais alto que o defensor do Coritiba e aí o placar. É aquilo, não é certo ou errado, mas eu acho meio que perigoso. É se garantir demais no mano a mano dentro da área. Quem faz, por exemplo, isso, né, um parênteses importante a gente registrar, é o Renato Gaúcho no Grêmio. Ele fez muito isso, o Flamengo se deu bem, inclusive, na época do Jorge Jesus, na vitória por 5-0 no Maracanã, ficou evidente, né? Esse jogo acaba ficando marcado, inclusive, sobre essa marcação individual que não deu certo, porque aquilo, tem muitas falhas e tem certos mecanismos que podem ser facilitadores para você conseguir vencer esse duelo de 1 contra 1, característica do Coritiba, a gente registrou, e o Flamengo vence graças a um gol de escanteio. Alguns pontos importantes, né, que passam por umas questões individuais. Quem achou, né, que o Rodinei ia chegar no Flamengo e ia vestir a camisa 2, né, de titular, ia ser titular absoluto, já viu que não é bem assim, né? Os 45 minutos do Rodinei não foram bons, ele errou muito, ele errou algumas questões na organização ofensiva, prendeu mais a bola do que devia, em alguns momentos não conseguiu proteger, porque a gente já falou isso aqui no canal, que a lógica do Rodinei no Internacional ela é muito diferente do Flamengo. É diferente do Flamengo pro Internacional. Eu trouxe aqui no canal, já falei sobre, não foi bem. O Rodinei é fato que ele não foi bem. E o Flamengo mais lá na frente, que aí precisa dos caras da frente criarem, porque vai ser assim uma Arrascaeta. E aí é muito importante, eu falei até isso no vídeo, né, aquele primeiro pós-jogo que eu trouxe rapidinho com a prancheta, a gente acaba confundindo, né, time apressado com time acelerado, né, a gente confunde pressa com velocidade e a gente também confunde cadência com lentidão, com lerdeza. O Flamengo me parece ter, em alguns momentos, querer cadenciar o jogo, ok, normal, faz parte, mas só que ele não conseguia cadenciar, ele era lento, ele era lerdo. Então isso acaba dificultando, isso não faz parte tanto do jogo do Flamengo. Você pode ter volume, você pode cadenciar, mas não ser previsível. Quando você é lento, você acaba também sendo muito previsível, é muito fácil o bloco defensivo conseguir ocupar o espaço que ele quer. Então isso o Flamengo tem que se ajustar, porque não vai ser fácil não. Esses jogos com muitos desfalques serão muito difíceis e a gente sabe que passa pela competitividade do Flamengo rumo ao título, né? Esses jogos serão fundamentais para o Flamengo. 27 pontos serão disputados sem Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, até lá o Gerson naquela saída, enfim. É um Flamengo bem diferente, bem desfigurado do que a gente está acostumado. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, deixar um abraço para vocês, reforçando, like e inscrição é importante para o canal, conto com a participação de vocês, vão se cuidando, a gente vai se vendo, forte abraço a todos, tchau, tchau.